Aqui quem fala com vocês é o professor Carlos Elber, tudo bem? Hoje vamos falar um pouquinho sobre ludopedagogia e recreação. Estou aqui para falar com vocês sobre a importância do brincar, do lúdico, das brincadeiras na formação humana. Sou professor de educação física, especialista em metodologia do ensino da educação física e trabalho com recreação, com lazer, com brincadeiras, com atividades esportivas, com atividades lúdicas. E a gente está aqui para falar um pouquinho sobre a cientificidade disso. Qual a importância da brincadeira, do brincar na formação humana? Vamos lá, vamos discutir um pouquinho, dialogar. E aí é uma satisfação estar aqui fazendo parte desse marco importante, né, que é o primeiro congresso de recreação e ludopedagogia, primeiro congresso baiano, né? E é de tal importância isso pra gente, que tanto trabalha, que busca há um tempo, né, as referências, bases científicas para poder justificar nossas aplicações, nossas atividades, né? A gente poder entender qual a importância das nossas atividades na formação dos sujeitos, né? Como é que quando a gente fala em formação integral dos sujeitos, será que realmente nossas atividades estão fazendo efeito, né? Está trazendo contribuições significativas para a vida deles? E quando a gente fala de brincadeira, né, de diversão, de lazer, a gente tem que entender que o brincar, ele não é um brincar só por brincar, né? A gente não está falando aí no sentido piegas da palavra. A gente está falando de ludopedagogia. É uma brincadeira, né, que tem um sentido pedagógico. Receber esse convite para mim foi muito importante. E aí eu vim aqui para falar, né, sobre essa formação humana e aí dizer para vocês, né, que nada mais sério do que uma criança brincando. Essas palavras não são minhas, né? Essas palavras vocês já devem ter ouvido falar aí afora. Essas palavras são de um neurologista francês, um psicólogo na verdade. Ele que é pioneiro na educação infantil. Ele estuda educação infantil há muito tempo e ele morreu há muito tempo, em 1940, mas ele deixou esse legado muito importante que são os estudos relacionados à brincadeira, ao brincar, né, à ludicidade e qual a importância dela na formação das crianças. Então ele dizia que nada mais sério do que uma criança brincando. O que é que a gente entende por isso? A brincadeira, ela traz símbolos, significados, signos e aí vai trazer alguns efeitos, alguns impactos na vida das crianças. Porque tudo que acontece na nossa vida é marcante e é importante. E o brincar também não vai deixar de ser importante, certo? Então a gente vai entender esse processo, né? Como é que acontece o processo de ensino-aprendizagem, discutindo, debatendo, ouvindo as palestras, participando aqui desse congresso tão rico. Teremos aí várias palestras importantíssimas falando sobre a importância do brincar e da ludopedagogia, ok? Vamos mergulhar no nosso diálogo? Primeiro, para a gente ter um entendimento, né, mais aprofundado, a gente precisa saber o que é lúdico. Quando a gente está falando de ludicidade, brincadeiras, questões, atividades lúdicas, do que é que a gente está falando? Será que a gente sabe de verdade? É isso que a gente precisa entender. O lúdico, ele é uma necessidade humana. Ele está intrínseco na gente. O ser humano, ele precisa do lúdico em qualquer idade, não só apenas na fase de criança. A gente precisa do brincar, a gente precisa do lazer, da distração. Por quê? Porque esse tipo de comportamento nosso, de alegria, nos facilita, né, ao aprendizado. E isso em vários momentos da nossa vida. É inerente à nossa condição humana, na brincadeira. Só que a gente perceber a importância disso para aplicar em nossas atividades, quando a gente vai lá fazer nossa atividade no dia a dia com as crianças, essa que é a grande diferença, certo? Então o brincar por brincar não é o que interessa. A gente precisa aplicar as atividades, fazer com que a criança brinque, mas com um foco, né, no desenvolvimento que é o esperado pela gente, que é o desenvolvimento integral, né, da formação humana. E aí quando a gente fala de formação humana, a gente não está falando apenas de corpo, né? Porque a gente está falando de brincadeiras e atividades, mas a gente entende a noção de corporeidade, como já dizia João Batista Freire, né? A noção única, corpo e mente não se separa. Se a gente trabalha com atividades corporais, com a cultura corporal, a gente desenvolve psicomotor. O que é que eu quero dizer com isso? A gente desenvolve corpo e mente, ok? Fica aí a dica. As técnicas lúdicas, né, que fazem com que a criança aprenda, ela aprende com prazer, ela aprende brincando, ela aprende com alegria, ela aprende através do entretenimento. Quais são essas técnicas que a gente fala? Existem? Não existem? Como é que a gente vai dialogar sobre elas?
Existem sim. A gente precisa compreender quais são essas técnicas, como aplicar, né? E o que é que ela vai trazer de importante e de benefícios para a criança que está aprendendo através do brincar. A gente costuma perceber que nas séries iniciais, no ensino infantil, ou também na educação não formal, quando a gente trabalha com crianças, né? No esporte, jogos pré-desportivos, jogos cooperativos, qualquer tipo de brincadeira, a gente precisa entender que naquele momento a criança ela está aprendendo, ela está participando de um processo de ensino-aprendizagem. E a gente precisa ter um olhar diferente para isso, certo? É importante então destacar que na educação lúdica, né, tem que ter esse distanciamento, né, dessa concepção ingênua, da ingenuidade do brincar, do passatempo, da diversão. A gente precisa olhar com caráter científico para as brincadeiras. Por isso a gente está tratando de ludopedagogia. Por isso a gente está aqui em um congresso baiano de recreação e ludopedagogia para entender a ciência do brincar, ok? Levi Vygotsky, né, conhecido pela grande maioria das pessoas que já estudam, já fizeram leitura sobre Vygotsky, Piaget, sobre desenvolvimento humano. Ele falava que o brincar, no momento que a criança brinca, ela fica ali nos papéis de aceitação das próprias regras, mas tendo que aceitar as regras impostas pela coletividade quando ela está se socializando com outras crianças na brincadeira. Então Levi já afirma a importância das brincadeiras para a vida das crianças. Ela vai ter a percepção do que ela acha correto, só que vai ter a percepção coletiva. Isso já cria um conflito aí, não um conflito negativo, mas um conflito positivo, porque ela vai precisar entender os limites, as limitações da coletividade e as vontades dela e associar isso para poder brincar, se divertir, e isso vai desenvolver nela algumas questões sociais de relação que são importantes, certo? A criança, ela executando lá as suas atividades imaginárias dentro do brincar, dentro da brincadeira, ela vai começar a aprender e vai começar a se preparar para o que vai vir dentro da atividade. E isso aí vai trabalhar alguns aspectos cognitivos nela. Daqui a pouco a gente vai destacar aí quais são os aspectos cognitivos, psicomotores que são desenvolvidos dentro da brincadeira. Beleza? A gente também tem que entender, né, que dentro da ludopedagogia, da recreação, a gente tem que estar atento, né, a todas as possibilidades que a atividade vai proporcionar, inclusive as coisas que podem acontecer negativamente. E aí você tem que saber como agir, como contornar as situações, certo? Através do lúdico, os sujeitos desenvolvem habilidades afetivos sociais. Isso a gente percebe claramente. Quais são essas habilidades? Ela começa a se relacionar com crianças, com o meio, e a socializar. Existem as regras, né, os limites, as possibilidades, tudo que está inerente ao brincar, à brincadeira. E aí a criança ela começa a desenvolver ali as questões afetivas, sociais, através da sua inteligência, certo? Então a gente desenvolvendo as atividades que vão aguçar, né, essa inteligência, esse pensar da criança, independente da fase que ela esteja, as propostas devem estar baseadas, norteadas em alguns objetivos que tem que ter dentro desse cunho pedagógico. A integração do indivíduo com o meio, a integração do indivíduo com o grupo, a integração do indivíduo com as pessoas que estão, né, balizando, norteando, dando o guia, o rumo da atividade, são extremamente importantes e precisam ser percebidas também nesse processo. O conhecimento e os interesses da criança precisam também ser, né, levados em consideração. Todas as crianças não se interessam por todas as brincadeiras. E aí a gente precisa, né, ter um feeling para perceber quais são as brincadeiras, as atividades que a gente vai, né, levar para as crianças, para naquele momento desenvolver alguns objetivos, algumas capacidades ou não, que atinja talvez a maioria, mas talvez não por completo. E isso precisa também ser levado em consideração. As crianças brincam, elas têm interesses diferentes dentro da própria brincadeira. Alguns estão ali para divertir, para se socializar, outros estão ali só por estar e naquele momento não está gostando da brincadeira. E isso precisa ser percebido por quem as aplica. Através do brincar, a atividade, claro, ela vai ser proposta e a criança vai ser levada a uma situação que ela vai ter que desenvolver a sua criatividade. A criatividade é para ela poder se planejar, para ela poder executar a atividade e tentar alcançar o sucesso, pois a maioria das brincadeiras elas são feitas não só para distração, mas para que a criança atinja um objetivo e aí sim ela possa galgar, né, dentro da brincadeira ali a vitória, a felicidade plena,
o seu momento, né, de realização e de satisfação, que pode ser coletivo ou individual, mas isso precisa também ser levado em consideração. E a criatividade dela para criar uma estratégia para ganhar a brincadeira, para participar da brincadeira, é um ponto muito importante que precisa ser pensado, né? E aí a ludopedagogia traz essa reflexão. Quando a gente desenvolve a brincadeira, a gente está pensando como a criança vai desenvolver suas estratégias para brincar. Isso tem que ser discutido, refletido, para que a gente possa facilitar o processo de ensino-aprendizagem e alcançar um objetivo que seja satisfatório, já que a ludopedagogia traz isso. A gente faz as atividades, desenvolve as atividades para que as crianças atinjam um objetivo que é proposto por quem propõe a brincadeira. Compreende? Eu proponho a brincadeira, mas o objetivo é meu, de alcançar um desenvolvimento, mas da criança é de se satisfazer com a atividade. Isso precisa estar bem relacionado, bem amarrado, bem percebido, bem planejado. Daí a importância do planejamento das atividades. No momento que as crianças brincam, ela também está ali desenvolvendo o autoconhecimento. Elas começam a ter percepções corporais, ela passa a ter as percepções de limitações, né? Então ela começa a se perceber enquanto ser humano existente. Como é que ela se comporta dentro de uma atividade, como é que ela vai se comportar para chegar ao sucesso da atividade, visto que ela está fazendo a atividade, se é competitiva, se é cooperativa, ela está fazendo com a finalidade de participar e participar bem. Então ela está passando também a se conhecer, né, os seus limites e as suas possibilidades. E isso dentro da brincadeira, dentro do jogo. Ela vai começar também a desenvolver a questão da independência, né? As atividades que a criança desenvolve, ela vai buscar através do seu próprio imaginário do que é correto e do que é estratégico ou não, e isso vai contribuir com o seu processo de independência, de tomada de decisões, de várias possibilidades que vão ocorrer na cabeça dela para executar, para participar da brincadeira, e ela vai definir, isso vai trazer independência. Além de tudo, vai trabalhar a autoestima. E aí a gente precisa ter bastante atenção com relação a isso, quando a gente faz propostas que mexem muito com a autoestima das crianças, né? A gente tem que saber dosar o tipo de brincadeira, principalmente quando a gente fala de brincadeira competitiva, porque mexe com a autoestima da criança, e aí a gente pode estar indo em uma questão mais a fundo, que é a questão psicológica. Então precisa estar atento a isso. E o aprofundamento dessa questão do vencer, do perder, está ligado diretamente à autoestima, né? Nós vivemos numa sociedade que nos forja, né, uma sociedade que tem que vencer, que tem que ser competitivo. E aí a gente absorve isso e a gente acaba dentro das brincadeiras trazendo isso para as crianças. Quando a gente, né, começa a propor brincadeiras extremamente competitivas e não pensa na autoestima dela quando ela não consegue vencer, não consegue cumprir a tarefa de forma satisfatória para ela, no caso, né? Então a gente tem que estar atento também a esses pontos, ok? As crianças também desenvolvem as habilidades que eu falei antes, né? Se são psicomotoras, a sua questão cognitiva, intelectual vai ser desenvolvida nessas relações com a brincadeira e com os outros, mas as questões motoras também. E a gente tem que estar atento a isso, certo? Quando a gente fala de ludopedagogia, a gente está falando de pensar a atividade, é o pensar a prática. Pensar a prática do ponto de vista do professor, que vai aplicar, né? Do instrutor, do mediador, e pensar do ponto de vista da criança. E quando eu estou falando de questões motoras, eu estou falando de habilidades, de capacidades, que precisam ser respeitadas, né, individualmente e coletivamente quando a brincadeira acontece com mais crianças. Então como é que eu faço isso? Como é que eu penso essa prática? Né? Eu preciso propor atividades que a criança pense o próprio corpo para que ela possa desenvolver algumas capacidades, algumas habilidades, mas preciso também pensar em atividades que não tragam os aspectos negativos para ela. São atividades que ela não consegue cumprir, atividades que são de difícil compreensão psicológica e principalmente para que ela possa executar não de forma confortável, mas que ela tenha a capacidade de executar. E como é que eu vou, né, destrinchar isso, se a atividade é coletiva, se não é, são alguns mais habilidosos que outros. Eu preciso então encontrar um equilíbrio disso tudo aí. Preciso estar atento à questão espaço-temporal, né? Nem todas as crianças têm um desenvolvimento, nem todas não, as crianças não têm os desenvolvimentos iguais, nem de percepção, nem de corpo. Então,
A percepção espaço-temporal é diferente e precisa ser respeitada. Quando eu aplico a atividade, eu não posso ter a mesma cobrança para as diferentes crianças. E nem para que ela consiga realizar a atividade do modo que eu propus. Porque a percepção espaço-temporal é diferente de cada um. Umas desenvolvidas de uma forma, outras de outra. A gente precisa respeitar. As tomadas de decisões dentro das brincadeiras também são diferentes. Cada criança, ela percebe a atividade de um ponto de vista individual. Ela vai tentar realizar da forma que ela entende como correta naquele momento. E cabe a gente mediar e estar atento a isso. São questões que são desenvolvidas dentro da brincadeira, que muitas vezes a gente não percebe. Então são tomadas de decisões diferentes dentro de uma mesma brincadeira, que a gente tem que levar em consideração e perceber que as crianças podem levar tempo, realizar de formas diferentes, mas para tentar cumprir o mesmo objetivo. Isso é uma percepção individual de cada uma. Então, o que é rico nisso é a questão da criatividade. Cada um vai pensar de um jeito, vai tentar resolver, interagir, fazer de alguma forma que ela alcance o sucesso, mas que é a forma dela. Então, quando a gente aplica atividade, tem que estar antenado, né, para saber qual o objetivo da criança dentro da atividade, certo? E ainda falando de corpo, né, as habilidades, as destrezas, né, vai estar relacionado ao corpo da criança, ao desenvolvimento da criança, à experiência motora da criança, à experiência corporal da criança, que ela já vem com uma bagagem e vai desenvolver com o passar do tempo, se a atividade que você aplica é sistemática, ok? Porque uma atividade pontual, uma atividade de recreação, de lazer que você vai aplicar em um dia, você vai ter uma percepção motora das crianças pontual daquele dia, se ela consegue fazer a atividade ou não, mas você não vai ter um diagnóstico, né? Você não vai ter vivido com as crianças antes para saber se ela pode ou não. Então tem que ter cuidado no planejamento. Já as atividades sistemáticas, quando você trabalha com a criança por um determinado tempo, você vai adequando as atividades para que todas elas possam realizar de forma que seja significativa para todas. Para as que têm mais destreza, mais habilidades, mais capacidades, isso perante ao seu julgamento, e para aquelas que têm menos. Tudo isso tem que ter o olhar do professor, tem que ter o olhar pedagógico. A importância da ludopedagogia serve para isso. A gente não está falando de pedagogia, de brincar, de brincadeira, de ação pedagógica, de uma forma simplista. Então a gente não vai pensar e aplicar nossas atividades de uma forma simplista. Precisa ser planejada, precisa ser controlada, precisa ser aí executada pelas crianças, mas o controle seu, e ela precisa ser avaliada. A gente não está acostumado a fazer a avaliação das nossas atividades. E essa avaliação, esse tipo de avaliação, deve ser feita pelo professor, pelo instrutor, e também deve ser feita com as crianças. Como é que você entende que sua atividade foi satisfatória ou não? É só o seu pensar? E como é que a criança viu a sua atividade? Você para fazer a avaliação? É um ponto de ser levado em consideração. E um ponto muito importante. Talvez a sua atividade não esteja surtindo o efeito que você espera por causa de uma simples questão ali que você poderia ter percebido quando as crianças te avaliam. E como é que elas podem te avaliar? No contato direto, naquele fim de aula que você bate o papo com as crianças, que elas sugerem, a atividade poderia ser assim, e você muda em outro momento. Mas ouvir também, não só os professores, os pensadores, os cientistas, mas ouvir também a criança. A ludopedagogia precisa disso. A gente precisa ter uma retroalimentação de quem pratica. Independente da idade, ela vai te dar uma resposta. E a gente precisa também absorver da melhor forma possível. Então, esse feedback, essa avaliação, esse ouvir, né? E ouvir as crianças é muito importante para a gente fundamentar a nossa prática, certo? O desenvolvimento intelectual da criança, ele está associado, né, à sua idade, ao seu processo de desenvolvimento, mas a brincadeira ela pode influenciar também nesse desenvolvimento. Por quê? Já falei antes, a gente trabalha com criatividade. A criança vai ter vários momentos em que ela vai encontrar questões que ela vai precisar resolver, vai precisar a melhor tomada de resolução. E aí, quem decide por ela naquele momento? É ela. Isso vai estar trabalhando no intelectual, vai estar desenvolvendo o cognitivo dela. Questões de raciocínio lógico, né? A possibilidade de escolha. Então tudo isso está relacionado ao desenvolvimento intelectual. E aí não estamos falando apenas de jogos,
e qualquer tipo de brincadeira. Não estamos falando de jogos eletrônicos, de xadrez, de jogos que a gente acha que são os mais intelectuais possíveis, que vai desenvolver o cognitivo. São as brincadeiras com objetivo. Um brincar que parece ser ingênuo está desenvolvendo alguma atividade, desde que você perceba, planeje e aí você aplique com o objetivo que você traçou, ok? A gente, quando fala de criatividade, a gente pensa só que é inovar, mas uma atividade também que ela parece ser uma atividade simples e que a criança está ali brincando, se empolgando, se divertindo, ela está trabalhando a criatividade em todo o momento, todo o processo da brincadeira. A criatividade não está ligada à inovação, a criar só coisas novas, não. A criatividade é o momento em que a criança percebe que ela tem que fazer uma ação para alcançar determinado objetivo da atividade, certo? Isso é a criatividade. A todo momento a gente está ali incentivando, promovendo o desenvolvimento intelectual, da criatividade, o raciocínio, o pensar da criança através das brincadeiras. Então, a brincadeira tem uma importância significativa no desenvolvimento intelectual. A gente precisa estar atento a isso, não apenas nas questões físicas, né? A gente tem que sair desse pensamento de que brincar é só para queimar energia, é só para gastar, é só para a criança ter um sono melhor, dormir. A criança que precisa brincar para chegar em casa e ter que dormir mais cedo porque amanhã vai para a escola. Não. Ela vai brincar, ela vai interagir, ela vai participar das atividades porque vai ter ganhos significativos para ela, comportamentais e físicos. Então a gente está falando de desenvolvimento integral do ser humano, né? As relações que a criança cria, os símbolos, os signos e os significados que estão inerentes na brincadeira, vai ser levado para a vida dela. Isso, tenha certeza disso. E a gente precisa estar atento porque não são só os significados positivos, também tem os significados negativos e que são marcantes, né? Então a gente tem essa responsabilidade de colocar a criança para brincar, né? De conduzir a brincadeira, de estar atento à brincadeira, pois a brincadeira ela vai trazer, né, aspectos positivos e ou negativos para a criança que são marcantes de tudo isso que a gente vem falando. O desenvolvimento social da criança, das relações, das regras, dos princípios, dos valores, ele está intrínseco na brincadeira. A gente também precisa estar atento a isso. Valores sociais ligados a ganhar, a perder, a respeito, né? Tudo isso está ligado. E ele extrapola os muros de onde a criança está praticando a atividade. Ele vai para a rua, ele vai para o trabalho, ele vai voltar para casa, pensando, agindo, talvez não exatamente, mas com princípios que são desenvolvidos na brincadeira, principalmente quando a gente fala de brincadeiras e atividades sistemáticas, né? Onde a criança está no dia a dia participando de atividades com outras crianças e seu comportamento, suas ações, seus princípios, seus valores, que são ali respeitados ou não dentro da brincadeira, eles vão ser transmitidos para outro espaço. Então, o educador, o professor, o instrutor, a pessoa que toma conta, que norteia a brincadeira, deve pensar e estar atento ao comportamento da criança, porque ela vai levar isso para o seu comportamento social, que, né, não tem como a criança ser duas crianças, ser uma criança na brincadeira e uma criança em casa. Essas atividades que são propostas, né, e a ludopedagogia traz esse entendimento, elas podem ter um caráter interdisciplinar, né? Vamos falar assim, pensando no lado formal de educação. Ela contribui também. As atividades elas podem estar relacionadas à geografia, quando a gente fala de localidade, de relevo, relacionadas a espaços geográficos, a condições de clima. Ela vai estar ligada à história, quando você faz essas relações de quando, de como, de porquê, né? Ela vai estar ligada ao português, quando você está ali podendo interagir com as crianças e vendo as questões relacionadas ao português, à matemática, né? E outros conhecimentos formais de educação. Então a contribuição significativa das atividades pedagógicas, lúdico-pedagógicas, estão direcionadas a você, professor, quando você consegue fazer esse processo interdisciplinar. Quando você é capaz de fazer com que as ações, as práticas e as atividades tragam um desenvolvimento para a criança, e aí cognitivo, relacionado à educação formal. Então a gente pode sim estar contribuindo com o desenvolvimento da criança na escola, né? Ou quando é trabalhado dentro da própria escola, com as outras atividades, quando você tem uma proposta legal, né? Que faz essa interação com as disciplinas formais de educação. Mas a gente não pode pensar apenas
no desenvolvimento intelectual quando a gente pensa na educação formal. A gente pensa também no respeito, nas condutas, nas possibilidades de interação com pessoas de maior idade, de menor idade, de mesma idade. Tudo isso é relação, tudo isso é educação. A gente não pode pensar também na educação apenas na educação formal. As competências a serem desenvolvidas através das atividades, elas devem ser levadas em consideração do momento do planejamento até a sua aplicação. E aí, como é que eu penso quais são essas capacidades que eu quero desenvolver? Tem várias habilidades. Então aí eu tenho habilidades relacionadas às questões físicas, às questões psicológicas, né, cognitivas, mas a gente precisa especificar, pensar na forma mais minuciosa do que é que eu quero que meu aluno desenvolva. Né, quais são as capacidades, as habilidades, os sentidos que eu quero que seja desenvolvido através das minhas atividades propostas. E eu faço essas atividades se for pontual, né? Eu penso numa atividade específica que vai desenvolver alguma coisa pontualmente, que ela vai levar para casa, e mais ainda quando eu trabalho de forma sistemática. Quando eu tenho encontros semanais, diários com as crianças, eu preciso fazer o planejamento para alcançar o meu objetivo e desenvolver algumas habilidades. O planejamento das atividades ludopedagógicas, da recreação, ela tem que passar por um processo de sistematização do conhecimento. Né? Você tem que objetivar alguma coisa com suas atividades. E aí você tem que pensar quais são as competências que eu vou querer que meu aluno desenvolva a partir da minha proposta, das minhas atividades, da minha aplicação, do meu método, da minha metodologia. Eu vou fazer isso baseado em quê? Quais são essas competências? Gustativas, olfativas, táteis, sensoriais. O que é que eu quero desenvolver? Habilidades motoras, né? Competências, valências físicas. O que é que eu quero desenvolver para o meu aluno? Ou não, ou apenas quero desenvolver solidariedade, coletividade, companheirismo, né? Aspectos relacionados a comportamento, a princípios, a valores. Então a atividade, as propostas, as brincadeiras, o brincar, o jogo, ele não pode ser solto, brincar por brincar, jogar por jogar. Né? A gente está falando de ciência e a ludopedagogia vem trazer isso. São os processos científicos envolvidos com a prática. Né? A gente vai desenvolver a prática voltado para um pensamento pedagógico, um pensamento de formação integral de sujeitos. Então, atrelado a isso, você tem que pensar também como você vai levar adiante as atividades pensando no comportamento do seu aluno. E você não precisa, né, tem que estar atento para não cometer algumas falhas. Né? A gente sabe que dentro da nossa prática pedagógica, as nossas ações elas vão refletir no entendimento do aluno, da forma que ele vai absorver, e a gente também tem que estar atento a isso. Por quê? Porque nós somos formadores, né? E no momento que a gente aplica uma atividade, seja ela qual for, o jogo, a brincadeira, a atividade que seja prática, que seja recreativa, vai trazer alegria, vai trazer sensações inefáveis para os alunos, mas também pode trazer alguns sentimentos ruins, né? Então a gente tem que saber também o trato pedagógico da atividade. Como é que eu vou me comportar perante os meus alunos, como eu vou me comportar perante a proposta que eu vou fazer, como é que eu vou aplicá-la, né, naquele momento da distração, da brincadeira, do lazer, da recreação. São necessários alguns cuidados, e aí a gente precisa estar atento a isso. Quais são os cuidados que o professor, que o instrutor, seja lá quem estiver aplicando a atividade deve ter? Tem que pensar no desenvolvimento da criança, mas no sentido não apenas de que ela cumpra a tarefa. A criança só vai desenvolver se ela atingir a tarefa por completo, se ela for a vencedora. Não é isso. A criança que participa da atividade, do jeito que ela entende que tem que ser a participação, ela também está desenvolvendo alguns aspectos. E você precisa entender. Você não pode estar comparando ali os resultados. A criança que fez melhor, a criança que fez pior, a criança que chegou primeiro, a criança que conseguiu realizar e a criança que não conseguiu. Né? Trabalhar como exemplo a criança que fez a atividade. Isso você pode trazer alguns transtornos e aí você vai estar comparando as crianças, e isso aí não é legal. Você, além disso, você tem que ter cuidado com as punições. As atividades ludopedagógicas, elas não punem. A atividade não é punitiva, pois o brincar, ele é prazeroso. Né? No momento que você pune a criança, ela vai se sentir incapaz, né? Ela vai se sentir, a autoestima dela vai cair, né? Vai ser uma relação
que pode ser desgastada em um curto prazo, inclusive, né? Porque tem crianças que se frustram muito rápido com o tipo de comportamento de um adulto, né? De um professor, de um instrutor, de um orientador, e ela não vai querer mais participar nem da atividade nem da sua aula, né? Então você tem que ter muito cuidado com relação à punição. Como você vai punir o seu aluno, se deve punir, por quê, e perceber como é que ele vai absorver essa punição, né? A ludopedagogia faz com que você reflita isso. Você tem que trazer para você essa reflexão de como vai atingir o aluno a punição que você vai aplicar. E aí você tem que, né, refletir isso muito antes de você trazer as suas propostas que tenham essa questão punitiva. Você deve elogiar a criança quando ela acertar, né? Mas quando ela fizer a coisa certa, mas quando ela errar também, ela deve receber um elogio pela tentativa. Você deve pensar ali nas ações da criança, todas voltadas para o esforço de participar, né? Não está direcionada apenas a cumprir a atividade e ao sucesso da atividade, mas que ela está participando do processo já é uma forma significativa de aprendizagem. E mesmo ela errando ou tentando, você tem que trabalhar com elogio, com a autoestima da criança, pois a sua tentativa vai fazer com que ela tente, e nesse tentar a gente acaba chamando isso de exercício, né? A gente conhece como exercício, que são as repetições. Ela vai ter algum desenvolvimento, seja físico ou seja cognitivo, porque ela vai estar refazendo a atividade. Nas atividades que a criança realizar, permita que ela possa fazer pela segunda vez, caso ela erre, caso ela não alcance logo o êxito na primeira realização. Passe segurança para a criança, não fale alto com a criança, traga para ela conforto, né? Dê a possibilidade do erro, dê a possibilidade dela tentar novamente acertar. Isso é muito importante para ela, né? Principalmente para a autoestima, né? Não colocar a criança, não expor a criança por ter errado uma atividade, não comparar com outra, não expor ela ao ridículo, não dizer que ela é incapaz. Tudo isso deve estar relacionado ao seu comportamento, né? Você deve pensar como é que a criança vai absorver um comportamento seu que pode ser marcante para o resto da vida, né? A gente está falando de atividades que são para ser prazerosa, de distração, de lúdico, de lazer, mas que podem ter os aspectos negativos dependendo do comportamento de quem está acompanhando, realizando ou aplicando a atividade. Então você precisa falar de forma direta com o aluno, não dar a rodeios, mas saber como fala com ele, saber como chega até o aluno, mesmo que seja para dar um feedback de uma ação que ela tenha feito de forma negativa. Mas é como falar com a criança. A gente sabe que quando a gente trabalha com educação infantil, né, com jovens, crianças, adolescentes, que ainda estão em processo de formação, né, o entendimento deles do certo e do errado é totalmente diferente do entendimento do adulto. E dentro da brincadeira, por mais que tenha, né, as regras, os limites, as limitações, o achar que está fazendo da forma correta, né, e ser corrigido faz com que surja um conflito na cabeça da criança. Então, se você expõe, se você chega de forma grosseira, se você não sabe como conduzir a situação, com certeza isso aí vai trazer um desenvolvimento negativo da sua atividade, negativo para a sua prática, né? Então, como é que o aluno vai absorver um feedback, uma correção, uma conversa sua? Tudo isso tem que ser pensado. E tudo isso faz parte da cientificidade da coisa, né? A ludopedagogia está aí para isso, para mostrar que o brincar é importante, que o brincar traz condições de desenvolvimento, que o brincar, né, contribui diretamente no processo de ensino-aprendizagem, que o brincar traz a evolução do ser humano. Então, como iniciamos, a gente vai encerrar aqui nossa participação e vamos pensar, né, levar para o nosso dia a dia e entender que nada mais sério do que uma criança brincando. A importância do brincar na formação do ser humano.